E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí. Pra você que não me conhece, eu sou o Igor, estou hoje com o Fausto aqui. E mano, hoje um videozinho diferente aí pra vocês. Vou estar conversando com o Fausto aí, meio que entrevistando ele. Tem algumas dúvidas aí minha, da galera. Eu peguei algumas perguntas aqui, vou estar fazendo pra ele. Vai estar contando um pouco da história dele aí também, né, mano? Mas agora, só pra iniciar, conta um pouco aí sobre você. Da onde você vem? Fala um pouco aí pra rapaziada aí. Então, vou resumir assim pra galera entender. Eu sou brasileiro, claro, né? Meu nome não é Fausto, é um apelido que eu ganhei desde quando eu cheguei aqui no Japão. É mesmo? Meu nome é assim, todo mundo acha que é Fausto, mas não é não. Então, meu nome na verdade é Yukio Tarumi, é um nome japonês, porque eu sou naturalizado no Japão. E aí apelidaram como Fausto, eu acabei sendo conhecido como Fausto por todo mundo. E eu acabei levando o nome até pro Fórmula Drift. E aí... Você é foda, né? Como que é seu nome, brasileiro? Meu nome é Igor também. Sabiam disso? Ó, estamos aqui com a rapaziada aqui Sim, atrás, tá? Que vão dar um apoio aqui pra nós. Dá um salve aí, rapaziada do fundão aí. O bagulho é tão novidade que ninguém sabia, mas é... Então, Sabia que nós somos xará? Mas é comédia, né, mano? Sério. Mas então, aí... eu nasci no Brasil, em Maringá, sou de Paraná. Eu vim aqui no Japão com 12 anos e já tô aqui, já vai fazer... Maria, 14 anos já. Desde quando eu cheguei aqui no Japão, a única coisa que eu pensava era ir embora pro Brasil. Nunca gostei do Japão, durante uns 6 anos mais ou menos. Estudei, aí quando eu me formei na escola, eu queria ir embora pro Brasil, não deu certo. Acabei me envolvendo com carro, acabei comprando meu primeiro carro de drift, eu tinha acho que uns 15 anos. Era um Silvia S13 com motor de Sky. Aí foi o primeiro carro, na época eu paguei acho que uns 250 conto. Naquela época era barato, né? Os carros. Não tinha documento, então eu paguei 250 conto, comecei a fazer drift, acho que com 4, 5 meses eu já participei do meu primeiro campeonato lá em Mikawa e fiquei em terceiro, a classe de iniciante. Aí a partir daí eu peguei gosto, eu acho que tipo, a sensação de você conquistar alguma coisa assim com treino, essas coisas, eu acho que é, sei lá, uma emoção tipo, bem legal, sabe? Sim. E aí eu acabei começando a treinar. Depois disso eu tive um 180, que era motor Suaro. Aí depois eu dei PT no carro. Na verdade no S13 eu dei PT no carro. Daí em diante desandou, né? Aí desandou. Aí eu tive que gastar dinheiro só com o carro, só, velho. Porque eu vi que o bagulho era o que eu queria fazer. Mas aí nessa época você trabalhava ainda em... Nessa época eu trabalhava em fábrica. Trabalhei em fábrica, mas eu nunca gostei de trabalhar em fábrica porque é uma coisa muito repetitiva. Eu acho que pra mim, o tipo de pessoa que eu sou, de sempre estar pensando, sempre estar querendo fazer coisa nova, não vira, entendeu? Então eu trabalhei em fábrica há pouco tempo e eu fui Tantocha durante 2 anos. Fui Tantocha durante 2 anos. Tantocha, pra quem não tá ligado, é o... Como fala em português, Tantocha? Ele é o terceirizado, ele que apresenta você para a fábrica. É intermediário entre a empresa e o funcionário, né? Aí no caso eu trabalhei 2 anos como Tantocha na Toyota, né? Aí a gente tinha mais ou menos em torno de 200 funcionários. Aí eu fazia tradução, fazia visto, passaporte, levava para fazer tradução no hospital, a tradução do tipo, o filho do funcionário ficou doente e tal. Então eu fiquei uns 2 anos trabalhando com isso. Só que eu não tive uma vida. Então aí não virou, porque eu dormia mais ou menos umas 4 horas por dia só. Correria total. Mas aí nessa época já praticava o drift Nessa já no final época de semana? Sim, aí chegava no final de semana, saía do serviço, ou sei lá, sempre. Alguém na verdade sempre me ajudava a mexer em carro, porque não tinha tempo. Sim. Só que aí não virou, né? Você tá com quantos anos agora? Agora eu tô com 26. 26 anos. Isso foi quantos anos atrás? Isso já faz uns 6 anos. 6 anos, eu tinha 20 atrás, anos, né? Entendi. Mas e agora, você é um piloto da Fórmula Drift hoje, né? Conta um pouco a história até ser um piloto profissional. Então, tudo começou, na verdade, sonho de ser piloto eu sempre tive, né? Na verdade, desde quando eu tinha meus 15 anos. Só que tudo começou a levar a sério mesmo quando eu trabalhei na Power Vehicles, né? Que é uma loja dentro de Ebisu, né? Que ele é estrangeiro também, ele tem uma loja lá, vende carro e tal. A partir do momento que eu comecei a trabalhar nessa loja, quem me apresentou na verdade foi o Didi, o velho. Sim. O velho me apresentou ele lá em Suzuka, no house da Fórmula Drift. E a partir daí eu comecei a trabalhar para ele. Trabalhei para ele 1 ano, aí a gente teve umas desavenças lá e tal. Aí eu parei de trampar para ele, fiquei 1 ano morando em Nagoya, trabalhando em Nagoya. Depois eu voltei para Ibiza, fiquei 2 anos trabalhando em Ibiza para ele de novo. E nesse tempo que eu tava trabalhando com ele, a gente só mexia com carro de drift, a gente só ia para evento de carro de drift só.
Eu era o mecânico, no caso dele, no Fórmula Drift. Entendi. Isso é uma coisa muito engraçada que eu acho hoje, sabe? Eu hoje poder estar competindo contra ele, entendeu? Então eu era mecânico, eu recebi um salário menos que o mínimo, eu recebia mais ou menos uns 130 mil ienes na época, por mês. Sério? Trabalhei durante 3 anos com esse salário. Então, o único jeito que eu tinha de fazer drift, porque eu tava naquele mundo, era o quê? Cortando gastos. Então, meu celular era de cartão, não sei se você já viu um celular. Já, pô. Você abastece pré-pago. Que aqui no Japão, na verdade, é só, tipo, são poucas pessoas que usam, né? Isso. Almoço, janta, era só o Kapuramen. Você tinha que economizar até nisso. Pra chegar no final do mês a gente ter uma grana pra andar, entendeu? Sim. Fiquei vivendo essa vida durante 3 anos. Esse foi um jeito que você achou pra estar mais próximo Pra do estar drift, mais próximo pra do estar drift. praticando mais Porque, frequência. queira ou não, precisa de dinheiro. Então, com um salário desse, eu não ia conseguir, entendeu? Aí, passou esses 3 anos, entendeu? Eu conheci muita gente, conheci muito donos de marcas aqui do Japão, de fora. E aí eu comecei a participar daquele G1 GP, que tem no Inhebisu. Aí eu fui campeão anual em 2018. A partir daí eu consegui patrocínio da Digify, consegui patrocínio do Kazama, patrocínio de roda. E foi começando a crescer. Só que eu não tinha condições de montar um carro para participar de um evento. Aí um belo dia eu conheci o dono da Formense, que é uma loja na Austrália. Conheci lá em Ibiza, foi uma história bem engraçada. Na verdade, ele veio com um sobrinho dele pro Japão. O sobrinho dele ficou muito chapado, muito chapado. E aí ele pegou e aprontou e os homens pegou e prendeu ele. Sério? É, tipo, não fez nada de errado, você tava fazendo bagunça na rua, sabe? E aqui no Japão não pode, no Japão você não pode nem tirar uma camiseta, né? Aí ele foi preso, e aí como eles não sabiam falar a língua, eu tive que ir lá fazer tradução. Só que, pra mim fazer tradução, eu tive que pedir a permissão pro Andrew, né? Pro meu patrão na época, né? E ele não deixou. Só que eu achei mancada, porque o cara ia se dar mal só por não falar a língua. E eu peguei e falei assim, tá bom, você não quer que eu vá, eu vou faltar hoje então. E aí ele tretou comigo, a gente tretou e tal. Fui fazer a tradução pro cara, contei a história pro cara. E aí o cara falou, caramba, você tretou com seu patrão, você nem me conhece e tal. Eu falei, não, mano, eu acho que é zoado, entendeu? O moleque tinha 17 anos, não sabia nem o que tava fazendo da vida. Aí saiu de lá, fiz a tradução e tal. Ele falou, mas o que você faz da vida, além de ser mecânico? Eu falei, faço drift também e tal, não sei o quê. Nossa, você tem uma loja na Austrália, começou a trocar ideia. Mas você é piloto profissional? Eu falei, vixe, não, tô longe disso. Aí, meses depois, ele entrou em contato comigo, ele falou que ia me dar uma quantia de dinheiro se eu participasse de um evento, que é o MSC, o Challenge. Aí ele mandou o dinheiro, comprei pneu, comprei gasolina, reservei hotel, fui lá pra Nikko, participei do evento, era 60 pilotos, só classificaram 16, e aí participei do evento. Ele falou, eu vou te dar uma chance, se você conseguir licença nesse evento, eu monto um carro pra você, que no caso foi esse carro aqui. Então foi assim então que Foi numa pressão danada, na verdade, né? Pra caramba, né, velho? Aí ele falou que você não tem uma chance só. Uma chance só. Sério, velho? Se você não ganhasse, eu ia ter que esperar um ano pra repensar se você teria outra chance ou não. Porque ele é um cara de negócios, então ele não tem tempo pra ficar perdendo. Sim. Então ele dá chance pra várias pessoas, não só pra mim. Já deu chance pra outras pessoas, só que as pessoas não conseguiram, entendeu? Sim. Ele não quer dar nada fácil, ele quer colocar você na pressão. Que é o resultado. É o resultado. E aí eu consegui ficar em segundo lugar, consegui a licença. Meses depois ele comprou o carro e já começou a montagem. Então quer dizer, para você conseguir uma licença do Fórmula Drift, você correr no Fórmula Drift profissional mesmo, você precisa ganhar uma etapa do MSC. Você tem que ficar em primeiro até terceiro lugar você ganha a licença. MSC, para quem não sabe, é um campeonato que é tipo meio categoria de base, tipo, é um campeonato que pertence à Fórmula Drift. É o mesmo dono, no caso. É o mesmo dono. Então se você ganha, fica até em terceiro lugar. Até em terceiro lugar você ganha a E licença. uma etapa, se você ganhar, você já ganha. Mas é difícil. É difícil e tem bastante. Parece ser fácil, você ganha uma etapa, né? São uma só. São mas quantos tem bastante carros, gente. pilotos? 60. 60 por limite. pilotos. Tem bastante gente que vai lá, ganha troféu, né? O cara já tem a licença. O cara, tipo, o próprio dono deixa pra deixar difícil. Porque pensa, igual até pra mim, na verdade, se eu puder competir de novo nesse campeonato, eu iria. Claro que não com esse carro, entendeu? Mas que é legal, porque imagina, se você compete comigo, quando você for pro Fórmula Drift, você vai competir com o meu piloto. Então, tipo, eu acho... Fica, né, uma rivalidade legal. Aí, depois que eu tava trabalhando lá no Power Vehicles, eu saí de lá tudo
eu comecei a trabalhar para o meu patrocinador atual, agora, né, que é a Formens. Eu trabalhei para uma escolinha de drift, que a escolinha de drift era dentro de Ebis. A parte engraçada foi o quê? Ele já tinha escola, tinha estrutura, tinha os carros, tinha funcionário, só que ele não tinha alguém para tomar conta da escola, porque ele é da Austrália. Então ele mandava o pessoal, tipo, uma semana antes de ter uma escolinha pro Japão, ficava uma semana aqui e depois eles tinham que voltar. Então, tipo, ficava um gasto muito grande para ele. E aí ele falou, você quer tomar conta da escolinha? Tipo, de drift? Então você vai ter que fazer isso, isso, isso. E aí, ano passado, desde janeiro, tava uma neve do caramba aqui, eu comecei a tomar conta. Eu que fiz a manutenção de todos os carros, eu que ajeitei todos os carros, eu que deixei do jeito que eu acho que seria bom para iniciante. E aí, a partir de março do ano passado até dezembro, todos os estudantes que a gente teve, que no caso foram 2 instrutores, eu e mais o cara do OTS 15, né? Que é o Matheus. Então, no caso, eu ensinei mais ou menos uns 120 pessoas ano passado. Sou pra caramba, na verdade. Muita gente. Você fala 120, não é muito, mas é muita gente. Então, todo mundo veio de fora. O pessoal da França, Itália, Índia, Indonésia, veio o pessoal, mano, veio um cara da África, pessoal da Nova Zelândia, nossa, de lugar, Rússia, lugar que você nem imagina, entendeu? E aí, nesse tempo, a gente conseguiu fazer o negócio girar em um ano. Ele falou, nossa, eu acho que agora a gente precisa de uma estrutura boa. Foi aí que saiu a loja, entendeu? Porque lá a gente fazia dentro de Ebisso, e de Ebisso a gente tinha que recusar serviço. Então, quando você chega num momento que você tá recusando serviço, tá errado. Então, sinal que tá faltando estrutura, entendeu? Aí eu falei pra ele, eu, como eu não sou naturalizado japonês, eu falei assim, então vamos abrir uma loja. Só que para abrir uma loja é X de gasto. Só que é um investimento muito alto. A gente fechou o contrato mês 10 com essa loja. E mês 12 a gente abriu a empresa oficialmente, papelado tudo. Mês 1 veio o corona. Não. E a gente já estava tudo programado até esse ano, até agosto, a gente estava lotado de estudante que queria aprender drift de fora, estrangeiro. E aí chegou em janeiro, a gente teve que fazer o reembolso para todos os estudantes. E aí a gente perdeu todos os clientes do ano. E agora a gente não sabe, né? Se ano que vem vai melhorar, se não vai. Aí como nem ele pode entrar no Japão, falou, culpe, mas você vai ter que tomar conta da loja sozinho. Então pra mim foi difícil, na verdade, nessa parte. Porque a gente não tinha planejado nada disso. O planejamento era a gente ir junto, trabalhar junto, entendeu? Só que ele não pode entrar, independente da situação do momento do mundo, no caso, não tem como, né? E aí ele falou assim, então agora vai ser só outra experiência, você tem que tomar conta da loja sozinho. Então desde junho, na verdade, que ele foi embora, né, esse ano, até hoje, eu tô tomando conta da loja sozinho. Inclusive as etapas da Fórmula Drift também que você está participando. Que eu tô participando também, a gente tá, eu, tem meu irmão... o pessoal de lá pra... É eu, meu irmão e mais um brasileiro, que é o Lê, dos Abusados, né? Lá de Shizuoka. É a minha equipe, né? O meu irmão é meu técnico, o Lê e o Lu, né? Que no caso são 2 irmãos. Eles são de Shizuoka, eles são o mecânico da equipe. Aí no caso tem a minha mulher e tem a mulher do irmão, que elas fazem a parte de mídia. Elas cuidam da limpeza do carro, porque o carro sempre tem que estar sendo limpo. A gente não pode deixar o carro empoeirado, porque tem muita mídia. Os patrocinadores também não vão gostar, entendeu? Então, desde o começo, como teve, na verdade, a mudança de Fórmula Drift, que ia começar em maio em Suzuka, passou para agosto em Sugo, que é uma pista que a gente nunca competiu antes. E aí, esse ano também mudou uma regra. Ano passado, a gente podia treinar sexta-feira o dia inteiro. Esse ano, juntando sexta-feira e sábado até meio-dia, a gente só pode dar 12 voltas, como autorizado ainda. Então, se a gente deu uma volta, passou no sensor, os caras contam. Se você rodou, o cara rodou na sua frente, o cara conta. Contou mesmo assim, contou mesmo assim, independente do que for. Complicou. Então, aí ficou muito difícil, porque ano passado eu só competi de 2 rounds, né? Esse ano eu tô competindo todos os rounds. Só que com um carro diferente, mudou muito. E o cara chega e só pode competir, só pode treinar 12 voltas e já vai pra classificatória. Mas esse ano eu acho que tá sendo muito bom. Eu consegui ter classificações altas, bem altas esse ano. Em Okayama eu consegui ficar em primeiro. Foi o primeiro brasileiro, né, que conseguiu chegar num ponto assim no campeonato profissional. E o bagulho foi perigoso. Vou ser sincero pra vocês, quando eu dei aquela volta, eu dei a primeira volta, o meu irmão falou assim, faz papai e mamãe. Aí eu, beleza, né? Papai e mamãe tá suave. Deu 84 pontos. Falei, caralho, 83, né? Falei, caramba, mano, 83. Cara, só tô foda hoje. Aí meu irmão pegou e falou assim, então vai lá, mano. Vai pra se divertir. Tudo que dá agora. Vixe, mano, esse negócio de vai pra se divertir não vai dar certo. Mano, na hora que eu passei perto da parede, velho, sem zoeira. É que eu tava de cinto 4 pontas, né? Na hora que eu segurei o volante, mano, eu até tentei tirar as costas, velho, do banco, mano. Tão falei, perto nossa, passando. vai dar ruim, mano. E o bagulho passou, eu consegui ficar em primeiro.
melhor que, tipo, pilotos que já estão lá já faz Sim, 5, 6 sim, anos. sim. Isso foi uma sensação que... Show de bola. Show de bola. E Suzuka, mês que vem, último round. A gente não tá numa posição muito boa na tabela ainda, né? Mas a gente vai tentar chegar o mais próximo possível no último round. Mas, mano, então, agora vamos falar um pouco do carro. Sim. O carro é esse que tá aqui atrás. Fala um pouco do carro, rapaziada. Como que foi a escolha desse carro? Por quê? Então, Enfim, na dá uma época... resumida pra nós. Na época eu dirigia um Chaser da Toyota, né, original, e ele perguntou se eu queria que eu montasse um Chaser ou um Silvia, ou qualquer outro carro que eu quisesse. Ele me deu até uma escolha, então tipo, eu não soube nem responder na hora, né, como assim, tipo, você qual pode carro escolher que o você carro, quer? Aí eu falei assim pra ele, que um Chaser não seria ruim, mas eu acho que um 15 daria pra mim, o meu estilo de pilotar um carro, um 15 talvez ficaria legal, entendeu? Sim, Porque o Chaser ele é pesado, é 4 portas e Um tal. 15 seria mais competitivo. Mais um carro competitivo, entendeu? entendi. E aí ele falou, mas tem certeza? Você não tem experiência em Silvia e tal? Fez várias perguntas. Eu falei, não, vamos aí, vamos montar. Ele comprou o carro, ele fez toda a parte de gaiola, a parte da frente, a parte de trás, a parte de combustível. E antes de eles terminarem de soldar essas partes, ele mandou uma passagem pra mim, ele mandou até na Austrália pra fazer a posição... O carro estava sendo montado na Austrália. Na Austrália, é. Não aqui no Japão. Não, no Japão. Entendi. O carro foi montado na Austrália, na loja da Formense, né? Aham. E aí, no caso, ele pegou, mandou uma passagem pra mim pra ir pra Austrália. E chegou lá, os caras colocou o banco, eu sentei no banco, regularam as pedaleiras, regularam o volante, tudo. Sob medida fizeram Sob pra você, medida. cara. Tanto que ninguém consegue dirigir esse carro. Só se a pessoa tiver a mesma altura, né? Claro. Então, aí eles fizeram sob medida, eles marcaram tudo. E depois que eu saí do carro, eles soldaram, terminaram o serviço, deixaram a posição certa. Então, tipo, porque a posição, na verdade, de pilotar um carro é muito mais importante do que você imagina. Eu descobri isso uma vez andando com um Chaser. No começo desse carro eu achei que estava bom, mas não era suficiente. E aí a gente deu uma regulada no volante, ficou mais próximo, dá muita diferença. Porque a gente está dirigindo em alta velocidade. Então uma posição que você perde meio milésimo para alcançar a marcha ou puxar o freio de mão, dá uma diferença muito grande. E a motorização, escolha do 2J, isso aí já era uma coisa que você tinha na sua cabeça? Foi o patrocinador que... É que como montou o carro 2 anos atrás, na verdade o S15 com 2J já era tipo um C. Qual é a configuração do carro agora? Só falar para a rapaziada para ter uma noção do que a gente está falando, tá ligado? Então, agora, no caso, seria um Silvia S15 da Nissan, né? Com motor de Supra, que é 3.0. A turbina é uma marca americana, né? É a BorgWarner, não sei se o pessoal no Brasil conhece. Na verdade, é uma marca cara, ela é bem mais cara que a Garrett, por causa que ela aguenta até 2,5 kg de booster. Nossa senhora. Então a gente comprou ela porque eu uso 1.8 só e mesmo assim ela vai durar muito mais, entendeu? O carro não tem comando, o bico é o comando original, no caso. Bico é para usar etanol, bico de 2.400, não sei como fala, 2.400 o quê? É 2.400 cilindrada. XX cilindradas. E câmbio é da GeForce, 4 marchas, diferencial é da Winterchange, né, Winters Def, que é aquele que você troca o fainado por trás. Que é mais fácil, só desparafusar Só ali. desparafusar e já sai. E o IceFab, né, que é a parte de ângulo do carro, Kit ângulo. de kit ângulo. E é uma suspensão nova, né, que na verdade a AMS, que é uma empresa aqui do Japão, que o cara na verdade ele era ex-piloto de rally profissional, e ele começou a criar essa marca de suspensão para carro de drift, que agora colocamos no carro para testar. Eu não sabia, não. E, mano, fala um pouco então pra rapaziada da expectativa pro ano que vem, agora pro campeonato, o que você tá pensando? Tem alguma... Então, para ano que vem os planos continuar correndo no Fórmula Drift, com certeza. Mas ano que vem a gente vai fazer umas modificações aí na parte da mecânica. A gente vai dar uma mexida na força, Upgrade. um upgrade de leves. E a gente tá planejando.
Não, já tá bom de força. Só que pra mim, ano que vem, sinceramente, eu quero tentar competir pra ganhar um anual. Esse é o meu objetivo do ano que vem. Então, É um ano que vem pensamento nós vai alto. pras cabeças, nós vai pras cabeças. É um pensamento alto, mas é o objetivo. Ano que vem é tudo ou nada. Não, vai dar bom, vai dar bom. Então, para isso, eu preciso de um pouco de força, porque hoje os 3 primeiros colocados do anual, eles têm mais ou menos em torno de 1.200 cavalos. O meu carro é a metade de força. Então, às vezes não adianta. Quantos cavalos tem agora? 600? 660, né? Então, não adianta você ser um piloto bom só, entendeu? Na força conta um pouco também, entendeu? Sim. Mas eu não vou chegar ridículo de 1.200, nada disso. Vou aumentar uns 200 cavalos no máximo, entendeu? Então, aumentando a força do carro para ser mais competitivo. Então, essa é a expectativa do ano que vem pro Fórmula Drift. Eu vou continuar correndo com o mesmo carro, as mesmas peças, só que vai aumentar a força do motor. E com outro carro, que eu quero tentar tirar a licença do D1, porque ano que vem não tem como competir no D1, né? Ano que vem é para eu tirar a licença e competir na série de base. E aí, no caso, em 2022, que eu vou poder participar do D1. Porque o D1 também são dois Duas D1s, séries, no caso, que é um profissional mesmo, né? Que é O D1 GP D1 GP e tem o o D1 Lights, Lights. que é tipo a categoria de base para o D1 GP. Não, na verdade são 3, né? É o D1 Lights e antes tem o Tio 100. Ah, tem mais um então ainda. Então, mas o Tio 100, se eu ganhar um round, no caso em maio, que é o primeiro, Sim. aí eu acho que eu já posso correr no D1 Lights ano que vem. Aí eu correndo no D1 Lights, se eu ficar, acho que mais de 50 pontos na tabela, aí em 2022 eu corro no D1 GP. Bacana. Então, Só que é... ano cabuloso. que vem a gente vai para 2021, então a gente vai para as cabeças na Fórmula Drift, Fórmula né? Drift. Vai campeão do ano. Pode escrever aí, rapaziada. Campeão. E 2022 não, pô, né? Tem que pensar positivo. Não, né? tem que pensar positivo, com certeza. Em 2022 terão 2 campeonatos pra gente 2 torcer, então. campeonatos. Os Fórmula campeonatos, Drift na verdade, e são os campeonatos maiores do mundo, né? D1 GP e o Fórmula Drift, né? Eu acho, na minha opinião. Tem o campeonato da Rússia e tudo, mas eu acho que são os maiores campeonatos do mundo, né? Então, show de bola. Mano, então, isso foi um vídeo um pouco diferente aí, conversando um pouco, trocando uma ideia com o Fausto, né, velho? Que a gente é brother já faz tempo e ele tá correndo aí no Fórmula Drift profissional. E precisa, né, mano, dessa visibilidade, é necessário, é bom muita gente saber que tem um brasileiro competente representando o Brasil aqui no Japão, do outro lado do mundo. Então, esse foi um vídeo um pouco diferenciado. Se vocês gostarem, deixa o like aí. Pode deixar nos comentários aqui perguntas aí também pro Fausto. Se ficou alguma dúvida aí, que o Fausto vai estar lendo nos comentários, responde vocês. E é isso, velho. Tem as mídias sociais aí do Fausto também na descrição do vídeo, que é o Instagram, o canal do YouTube dele, a página dele também. Vou deixar tudo aqui na descrição. Então, é importante também vocês ir lá seguirem, dar essa força aí também, que é bom isso também. E é isso, velho. Se quiser fazer algum agradecimento aí. Então, igual o Igor falou, né? Na verdade, com o apoio de vocês, é o resultado de tudo. Não depende só da gente, né? Na verdade, no caso dessa vida que a gente leva, os patrocinadores, eles veem muito resultados e números. Então, no caso, o Igor, que já tem uma família muito grande, né? Que os inscritos dele, os fãs, todo mundo que segue o trabalho dele, isso é muito importante, não só pra gente, mas as pessoas que estão à nossa volta dando um apoio. Porque no meu caso, eu só consegui tudo isso pelo apoio das pessoas em volta. Não foi sozinho, não tem como. Então, tipo, eu queria agradecer muito a galera que tá ajudando a gente ter conseguido levantar a bandeira do Brasil, né? Em Fórmula Drift esse ano, foi muito bom. Então, agradecer aos patrocinadores também, né? Que é o patrocinador principal, que é a escola de drift que a gente trabalha, que é a Sideways Experience. Vocês têm a bandeira lá no fundo. Pneu, na verdade, não tem um patrocínio total ainda, que é o Valino. Eu só tenho um desconto do pneu. Sim. Então, para ganhar um patrocínio do Valino, eu preciso subir no pódio. Então é complicado já um patrocínio de um nível mais alto, porque a gente gasta em torno de 20 a 26 pneus por round. Caramba. É muita grana. Então você tem que mostrar resultado pros caras, entendeu? E o TM Labo, que é um brasileiro, não sei se já ouviram falar, o Alexandre, ele trabalha em Nagano, ele monta muitos carros aqui para japoneses e para brasileiros também. Sim. Ele que dá apoio da parte de regulagem do motor, parte de regulagem, suspensão, tudo, ele manja muito, ele também, eu queria agradecer muito ele. Rodas, né, acessório de leves, nossa roda bonitinha, que nós sempre tá arriscando e quebrando. Mas agradecer muito os caras também, porque eles sempre estão apoiando, sempre estão ajudando na mídia, entendeu? Tem o CCD, que é aquele Mark II verde lá também, que é o dono da empresa. Ele fez parte da fiação toda do carro, parte elétrica, sensores, a telinha,
Tudo o cara que faz, tudo ele resolve. Meu carro, 2 anos que eu tô usando, nenhuma vez deu problema. Nunca queimou fusível, nunca descarregou uma bateria, nunca deu problema no carro. Top, muito. E agradecer tudo esse. Na verdade, eu não tô esnobando, mas eu não tenho muito patrocínio, na verdade. Se for parar pra pensar, na verdade, 60% dos gastos ainda a gente tira do bolso. Sim. Só que, infelizmente, nessa vida é assim, né? Não tem como você sair ganhando já desde o começo, né? Então, agradecer a todo mundo que está me apoiando, mesmo eu não tendo um nome tão grande ainda, né? Ainda, que a gente vai chegar lá. É o início de uma longa jornada, é o início entre aspas, né? De uma longa jornada aí, então a rapaziada, mano, acredito que tem bastante gente que ainda não conhece o Fausto. Vão lá, mano, sigam lá o Instagram, igual aquela força lá, nas etapas ele tá sempre postando, né? E quando tem a live também da Fórmula Drift no YouTube também, avisa, ó, vai ter a live e tal, então pra galera representar, né? É bem difícil estar mostrando tudo, né? Você sabe, né? Sim, é uma correria danada, nossa equipe agora são poucas pessoas, então a gente não tem todo o tempo, né? E às vezes a gente acaba ficando meio, né? A gente acaba perdendo a noção do tempo, né? Fazendo a correria total. Porque é uma doideira mesmo. Essa vida é doida mesmo, rapaziada. Mas o importante é você estar junto, estar acompanhando, estar dando uma força sempre. Porque igual o Fausto falou, faz toda a diferença essa força de vocês. E é por isso também que eu tô aqui também, dando uma força também, da medida do possível, até onde principalmente a gente consegue. Agradecer, né? Ao Igor, né? A gente esteve tão longe. Ele veio numa Matsuri e ficou, mesmo ele tendo a correria dele pra fazer a semana, ele ficou aí mais um dia só pra gente, né? Tá trazendo esse material pra vocês. Pela rapaziada. Sem o apoio dele, sinceramente, as coisas iam ser mais difíceis, entendeu? Porque queira ou não, ele é um brasileiro que já representa muito aqui no Japão. Na verdade, se vocês parar para pensar em relação ao automobilismo, eu acho que é um dos que mais representa no Japão. Na verdade, eu acho que não tem, na minha opinião, quem traga. Tá falando? Não tô puxando o saco do cara não, mas é verdade, eu acho legal. Não, mas eu fico feliz porque o esforço que você faz, mano, só quem já tentou sabe. É nóis, pô. Como é treta. Então, agradecer muito a galera aí da Dana Force sempre. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Se quiser ver mais o carro, ver mais sobre o carro, eu já falei, acompanha o Fausto. A gente vai deixar algumas imagens aí de algumas botas aí. Aí no final o editor vai colocar. Sem fumaça, nós. sem graça. E é isso. Valeu pelo acesso, é nóis. Continua acompanhando o canal. Valeu aí, galera. E até o próximo vídeo. Falou. Falou.